E aí uma coisa bastante importante comentar, né? Normalmente, o consenso, ele é realmente massivo, né? Você tem lá 98% das pessoas, elas concordam com aquele tema. Tem 2% que não. E devido às mídias sociais, o 2% ganhou espaço. Tá. Né? Então é uma coisa muito interessante entender o que é o consenso científico. É o que os especialistas da área acreditam. Tem muitas áreas que não existe consenso científico, né? Que estão abertas, a gente está tentando entender. Né? A gente vai falar mais para frente de envelhecimento, eu vou trazer uns exemplos para vocês que são bastante interessantes em relação ao envelhecimento. Mas é bastante interessante entender como a ciência evolui. Né? Então ela evolui baseada nesses consensos científicos que são suportados por evidências científicas. Né? E a gente começa a entender melhor. Por exemplo, a doença de Alzheimer, que a gente está comentando desde o início da nossa conversa. Né? Hoje em dia, é um consenso que o indivíduo que tem a doença de Alzheimer típica, né, com sintomas clássicos, ele vai ter aquelas pedrinhas que eu te comentei. Sim. No cérebro dele, aquelas pedrinhas vão estar lá. Tanto a pedrinha de amiloide quanto a pedrinha de tau. E né? é real falar que as amiloides atacam as sinapses? É isso mesmo? É real, é real. É bem legal esse ponto aí, porque eu acho que é interessante. Mas vamos terminar aquele nosso... Isso, os dois aspas. cenários que você colocou, 99%. Isso. O genético e o esporádico. Então, aquele que tem mutações que vão causar a doença, e o outro é o esporádico, que é uma combinação entre fatores de risco genéticos mais o esposoma, que agora a gente já sabe o que é, né? 98, 99% dos casos são esporádicos. Só 1% é causado, é a forma genética da doença. Uau, que beleza! Então a grande maioria dos casos, ela é a doença esporádica, é essa que a gente mais conhece, né? Legal. Tendo essas duas doenças definidas, isso é bastante interessante de entender. A doença genética, 1% dos casos, as mutações são associadas com a proteína amiloide. Então, é muito claro para a literatura que nesse caso do genético, que é 1% dos casos, a causa está associada com a proteína beta-amiloide. Tá? Na esporádica, apesar de a proteína beta-amiloide estar lá, né, esses grumos insolúveis, as pedrinhas do cérebro estarem lá, a gente não sabe se a causa é beta-amiloide. Né? Então a gente sabe que está lá. Agora, se é o agente causador da doença, a gente não sabe. E quando fala genético, ok, o próprio nome já diz. Esporádico significa que... Combinação de fatores de risco genéticos com o ambiente, com a exposição da vida. Tá. Aqui é um com combo. o esposoma, é um combo. É os dois juntos, né? Então, por isso que a gente, quando conversa e comenta, por exemplo, olha, eu sou ApoE4 positivo, né? Como você falou, eu sou carregador desse gene, desse alelo que está associado com maior risco de desenvolver a doença, né? Então, você carrega esse alelo. Agora, você ainda tem todas as suas exposições durante a vida. Por isso que não define que você vai ter a doença de Alzheimer, né? Então, você pode nunca desenvolver a doença, pode nunca ter a doença, né, Calixto? Então, esse basicamente é o problema e a contradição entre fazer esse exame e ter o diagnóstico revelado, né? Então, sou ApoE4. Eu tenho um fator de risco. Pronto. Vamos lá, eu tenho colesterol alto, eu tenho um fator de risco. Pode ser que você nunca tenha um evento cardiovascular. Não é uma sentença, mas você tem o risco, né? Então, existe muita discussão na literatura se vale a pena ou não fazer o teste, né? Para saber se carrega ou não esse alelo, que é o E4, né? Uma área bastante... O E4 é mais risco do que o E3? É, mais risco. O E4 é o maior fator de risco,